Leitura do livro de Jó, capítulos 33 ao 36, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Jó, capítulo 33. Portanto, Jó, eu rogo-te, ouve meus discursos e escuta todas as minhas palavras. Eis que agora eu abro minha boca, minha língua fala em minha boca. Minhas palavras serão da retidão do meu coração, e meus lábios proferirão claramente o conhecimento. O Espírito de Deus me fez, e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me. Põe tuas palavras em ordem diante de mim, levanta-te. Eis que eu estou de acordo com o teu desejo no lugar de Deus. Eu também sou formado do barro. Eis que meu temor não te amedrontará, nem será minha mão pesada sobre ti. Certamente tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras, dizendo: Limpo estou, sem transgressão. Eu sou inocente e não há iniquidade em mim. Eis que ele encontra motivos contra mim e me considera como seu inimigo. Ele coloca os meus pés nos troncos, ele marca todos os meus caminhos. Eis que nisso não és justo. Eu te responderei que Deus é maior do que o homem. Por que contendes contra ele? Porque ele não dá conta de nenhum de seus assuntos. Porque Deus fala uma, sim, duas vezes, e mesmo assim o homem não o percebe. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, adormecido sobre o leito, então ele abre os ouvidos dos homens e lhes sela a instrução, para que ele possa retirar o homem do seu propósito e esconder o orgulho do homem. Ele mantém sua alma afastada da cova e impede que sua vida pereça pela espada. Ele também é castigado com dor sobre o seu leito e a multidão de seus ossos com forte dor, para que a sua vida abandone o pão e sua alma o saboroso alimento. Sua carne é consumida de maneira que não pode ser vista, e seus ossos que não eram vistos aparecem. Sim, sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos destruidores. Se houver um mensageiro com ele, um intérprete, um entre milhares, para mostrar ao homem a sua retidão, então mostra-se gracioso para com ele e diz: livra-o e desce a cova, eu encontrei um resgate. Sua carne será mais fresca do que a de uma criança. Ele voltará aos dias da sua juventude, orará a Deus e ele lhe será favorável. E ele verá sua face com alegria, porque ele retribuirá ao homem a sua justiça. Ele olha para os homens e se alguém disser: eu pequei e perverti aquele que era correto, e não lucrei com isso, ele livrará a sua alma de ir à cova e sua vida verá a luz. Eis que todas essas coisas Deus fez frequentemente ao homem, para trazer sua alma de volta da cova, para ser iluminado com a luz dos vivos. Marque bem, ó Jó, ouve-me, fica em silêncio e eu falarei. Se tens alguma coisa a dizer, responde-me. Fala, porque eu desejo te justificar. Se não, ouve-me. Fica em silêncio, e eu te ensinarei a sabedoria. Jó, capítulo 34. Ademais, Eliú respondeu e disse: ouve minhas palavras, ó vós, homens sábios, e dai ouvidos a mim, vós que tendes conhecimento. Porque o ouvido prova as palavras, como a boca prova o alimento. Escolhamos para nós o julgamento, saibamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: eu sou o justo, e Deus levou embora o meu julgamento. Deveria eu mentir contra o meu direito? Minha ferida é incurável sem transgressão. Que homem é como Jó, que bebe o escárnio como água? Que anda em companhia dos trabalhadores da iniquidade e caminha com os homens perversos? Porque ele disse:
Nada lucra o homem ao deleitar-se em Deus. Portanto, ouve-me, vós, homens de entendimento. Longe esteja de Deus o fazer a maldade e do Todo-Poderoso a prática da iniquidade. Porque o trabalho de um homem ele retribuirá, e fará com que cada homem receba de acordo com os seus caminhos. Sim, certamente Deus não agirá perversamente, nem perverterá o todo-poderoso julgamento. Quem fez a terra sob os céus, ou quem organizou o mundo todo? Se ele puser seu coração sobre o homem, se ele juntar para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne perecerá juntamente, e o homem voltará novamente ao pó. Se agora tens entendimento, ouve isto. Escuta a voz das minhas palavras. Deve aquele que odeia o direito governar? E tu condenarias aquele que é mais justo? É certo dizer a um rei, tu és perverso? E aos príncipes, sois ímpios? Quanto menos aquele que não aceita as pessoas dos príncipes, nem considera os ricos mais do que os pobres, porque todos eles são obra de suas mãos. Em um momento eles morrerão, e as pessoas serão perturbadas até a meia-noite e morrerão, e os poderosos serão tomados sem que haja mão. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde os trabalhadores da iniquidade possam se esconder. Porque ele não colocará sobre o homem mais do que o justo, para que ele entre em julgamento com Deus. Ele partirá em pedaços homens poderosos sem número e colocará outros em seu lugar. Portanto, ele conhece suas obras e ele os derruba à noite para que eles sejam destruídos. Ele os ataca como homens perversos à vista aberta de outros, porque eles viraram as costas para ele e não consideraram nenhum de seus caminhos, para que eles fizessem com que o clamor do pobre viesse até ele e que ele ouvisse o clamor dos aflitos. Quando ele dá tranquilidade, quem então pode causar problemas? E quando ele esconder a sua face, quem então poderá vê-lo? Seja contra uma nação, seja contra um homem somente, para que o hipócrita não reine, para que as pessoas não sejam iludidas. Certamente é digno de ser dito a Deus: eu tenho suportado o castigo, não ofenderei mais. Aquilo que eu não vejo, ensina-me tu. Se tenho feito iniquidade, não o farei mais. Deveria ser de acordo com a tua mente? Ele o recompensará se tu recusares, ou se tu escolheres e não eu. Portanto, fala o que tu sabes. Que os homens de entendimento me digam e que um homem sábio me ouça. Jó falou sem conhecimento e suas palavras eram sem sabedoria. Meu desejo é que Jó possa ser provado até o fim por causa de suas respostas aos homens perversos, porque ele acrescenta rebelião ao seu pecado. Ele bate as mãos no meio de nós e multiplica suas palavras contra Deus. Jó, capítulo 35. Eliú falou ainda mais e disse: Pensas tu que é correto dizer, minha justiça é maior do que a de Deus? Porque tu disseste, que vantagem seria para mim, e que lucro terei se eu for limpo do meu pecado? Eu responderei a ti e aos teus companheiros contigo. Olha para os céus e vê, e contempla as nuvens que são mais altas do que tu. Se pecares, o que fazes contra ele? Ou se tuas transgressões se multiplicarem, o que fazes a ele? Se tu fores justo, o que lhe dás ou o que recebe ele da tua mão? A tua maldade pode ferir um homem como tu és, e a tua justiça pode beneficiar o filho do homem. Por causa da multidão de opressores, eles fazem os oprimidos clamarem. Eles clamam por causa do braço dos poderosos.
Mas ninguém diz: onde está Deus, meu Criador, que dá canções à noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e que nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Lá clamam, mas a ninguém dá resposta, por causa do orgulho dos homens maus. Certamente Deus não ouvirá a vaidade nem a considerará o Todo-Poderoso. Embora tu digas que não o verás, ainda assim o juízo está diante dele, por isso confia nele. Mas agora, porque não é assim, ele visitou sua ira, embora ele não a conheça em sua grande extremidade. Portanto, Jó abre a sua boca em vão, ele multiplica as palavras sem conhecimento. Jó, capítulo 36. Prosseguiu também Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que eu ainda tenho que falar em favor de Deus. Eu trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei justiça ao meu Criador, porque verdadeiramente as minhas palavras não serão falsas. Aquele que é perfeito em conhecimento está contigo. Eis que Deus é poderoso e não despreza ninguém. Ele é poderoso em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do perverso, mas dá o direito ao pobre. Ele não tira os seus olhos do justo, mas com reis estão eles sobre o trono. Sim, ele os estabelece para sempre, e eles são exaltados. E se eles estiverem ligados a grilhões e presos com cordas de aflição, então ele lhes mostra as suas obras e as suas transgressões com as quais se excederam. Ele também lhes abre os ouvidos à disciplina e comanda que eles retornem da iniquidade. Se eles o obedecerem e o servirem, passarão seus dias em prosperidade e os seus anos em prazeres. Mas se eles não obedecerem, perecerão pela espada e morrerão sem conhecimento. Mas os hipócritas de coração amontoam a ira. Eles não clamam quando ele os amarra. Eles morrem na juventude e sua vida está entre os imundos. Ele livra o pobre de sua aflição e abre seus ouvidos na opressão. Ainda assim, ele teria te removido do lugar estreito para um lugar amplo, onde não há aperto, e o que se colocaria na tua mesa estaria cheio de gordura. Mas tu cumpriste o julgamento do perverso. Julgamento e justiça tomam conta de ti. Porquanto a ira, cuidado para que ele não te leve embora com seu golpe, porquanto nenhum grande resgate te livrará. Estimará ele tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Não desejes a noite quando as pessoas são cortadas de seus lugares. Tome cuidado. Não consideres a iniquidade, porque isso escolheste ao invés da aflição. Eis que Deus exalta pelo seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe ordenou o seu caminho? Ou quem pode dizer: Tu forjaste iniquidade? Lembra-te de magnificar a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem. O homem a contempla de longe. Eis que Deus é grande e nós não o conhecemos, nem pode o número de seus anos ser esquadrinhado. Porque ele faz pequenas as gotas da água. Eles derramam a chuva de acordo com o seu vapor, que as nuvens gotejam e destilam sobre o homem abundantemente. Também pode alguém entender as exibições das nuvens ou o barulho de seu tabernáculo? Eis que ele estende a sua luz sobre elas e cobre o fundo do mar. Porque por estas coisas julga as pessoas. Ele dá alimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e comanda que ela não brilhe por entre a nuvem. O barulho anuncia a tempestade, assim como o gado percebe pelo vapor. Concluímos hoje mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica. E a você que tem feito essa leitura junto comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo,
Precisamos dessa ajuda para levar esta palavra a mais pessoas. E todos que chegaram aqui agora e querem fazer a sua leitura bíblica diária conosco, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo hoje e para sempre.